meu nome é Isaac e estarei entrevistando o Roberto para o trabalho da feira interdisciplinar. Então, Roberto, você já visitou alguma cidade ou algumas cidades em que você percebeu influências europeias na culinária? Culinária europeia aqui no Brasil, no estado do Rio, Nova Friburgo, tem influência considerada suíça, brasileira. São Paulo, bairro do Bexiga, também tem muito italiano, casas comidas também tem muitos a pizza. Paulo está adora pizza, né? Então o bairro do Braz, do Bexiga é bem influenciado isso aí. E Friburgo também, por ser considerada a Suíça brasileira, tem muitos queijos, ser muito frio, né? As pessoas têm o costume de tomar muito vinho, comer queijo como se fosse italiano também, como se fosse uma cidade de São Paulo também. Existe influência, você já viu influência em algumas cidades na vestimenta? Sim, nas mesmas cidades que eu citei para você, a população mais velha, no caso, né, que são os que trazem a cultura de mais tempo, eles usam muito cachecol, boina, muitos casacos pesados, né, porque influência da família deles, do pessoal que veio anteriormente a eles foram criados no local. Eles continuam mantendo o costume de vestimentas da população, do povo deles, no caso dos europeus que mudaram para cá. E você sabe de influências e bandas que influenciaram na música no Brasil? Sex Pistols, Ramones, isso tudo na década de 70 até 80. Tudo concentrado em Brasília e depois explodiu essa banda de rock and roll toda que eles têm hoje no Brasil. Boa tarde, meu nome é Matheus, estou aqui na minha antiga escola para entrevistar minha antiga professora para fazer sobre o trabalho. Olá, meu nome é Rosana, estou aqui para ajudar vocês com muito carinho, né? E eu vou responder as 3 perguntas feitas por vocês. Pode falar, Matheus, a primeira? Na nossa maneira de vestir, há alguma influência europeia? Sim, a nossa maneira de se vestir há sim uma grande influência europeia, né? A moda europeia surgiu no século XV, né? Com a colonização dos portugueses aqui no Brasil. E a vinda deles para cá, devido à grande vestimenta, né? Os acessórios, o diferencial na roupa. Então, a nobreza começou a copiar as vestimentas, né? Desse século. E hoje, o que fica as tendências europeias no Brasil são as grandes modelos das passarelas, né, da Europa, que ditam a maioria das modas, né, trazida para cá nos períodos das estações, né, primavera, verão, outono e inverno. Lá lançam-se as modas, eles trazem para cá e aqui há uma culminância muito grande do que o povo brasileiro gosta, né? E passa a usar também essas vestimentas criadas pelos europeus. Então há sim uma grande influência dos europeus na nossa vestimenta. O brasileiro é influenciado pela cozinha europeia? Sim, o Brasil com certeza é muito influenciado pela cozinha europeia. Tá aí, amamos pizza, croissant, né? Quem gosta, né? Um delicioso bacalhau, isso tudo vem da parte da cozinha europeia. E com certeza a gente participa muito, né, desses pratos deliciosos aí de final de semana, de festa. Então a comida europeia é fortíssima no Brasil.
10 milhões de habitantes. Você sabia que era esse o número de habitantes no Brasil em 1872 e que nessa época a cidade mais populosa do Brasil era o Rio de Janeiro? Pois bem, além das sociedades indígenas, essa população era composta basicamente por 3 níveis sociais: os escravos, os homens livres e a aristocracia. 2 foram os imperadores que o Brasil teve durante o período monárquico: Dom Pedro I e Dom Pedro II, pai e filho. O pai inaugurou o primeiro reinado logo após a independência do Brasil em relação a Portugal, mas uma série de problemas o levou a renunciar em nome do seu filho. O menino tinha apenas 5 anos de idade, então o país foi governado por uma série de regências até Dom Pedro II assumir o trono em 1840. A economia da época era basicamente agrícola e voltada para exportação. No início do século XIX, o produto da vez era o açúcar, mas a partir de 1840, o café veio com tudo e dominou a produção. Quem fazia todo tipo de trabalho eram os escravos, claro. Nesse período, surgiram as primeiras ferrovias brasileiras, responsáveis pelo transporte da produção até o Porto de Santos. Em 1888, já no apagar das luzes da monarquia, depois de muita pressão política e vários movimentos de intelectuais, muitos dos escravos já estavam livres. A abolição decretada pela princesa Isabel apenas encerrou esse processo. A partir daí, o Brasil passou a intensificar a vinda de mão de obra imigrante. Grandes nomes das artes brasileiras surgiram nesse período. Quem não conhece? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Poema escrito em 1843 por Gonçalves Dias. Artistas como Pedro Américo e Vitor Meirelles pintaram quadros que são referências até os dias de hoje: O Grito do Ipiranga e A Primeira Missa do Brasil. Na música, por exemplo, temos Carlos Gomes, compositor da ópera O Guarani. Entre os vários pioneiros da época, o destaque fica por conta de Chiquinha Gonzaga, grande pianista de choro e a primeira mulher a reger uma orquestra. E não podemos esquecer a criação do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. E assim, a vida ia acelerando, graças a inovações tecnológicas como a fotografia e o telefone, trazidos por Dom Pedro II, e a lâmpada elétrica. O período monárquico termina com o início da industrialização, que chegou junto com a República. É quase óbvio. O período da nossa história, conhecido como Primeira República, começa oficialmente com a proclamação da República, em 1889. 4 anos depois, surgiu a primeira Constituição Republicana do Brasil. Os pontos principais: sistema presidencialista de governo, separação entre Estado e Igreja e o direito de voto para homens maiores de 21 anos. Nesse período, o café era a grande estrela econômica do Brasil, um país predominantemente agrícola. A indústria também começava a crescer, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. A superprodução de café trouxe momentos de crise pela baixa dos preços, mas a oligarquia agrícola, sempre presente no governo federal, acabou dando um jeito nisso. E quem é que trabalhava nas fazendas e indústrias do Brasil? Brasileiros, claro, mas também os cerca de 3.800.000 imigrantes que entraram no país entre 1887 e 1930. Esse número é bastante expressivo para um país que em 1900 possuía 17 milhões de habitantes. Quanto aos ex-escravos, esses enfrentaram desemprego, desigualdade social e preconceito racial. E enquanto as cidades se urbanizavam e as fazendas cresciam, a população não tinha leis trabalhistas a seu favor. A greve geral de 1917 foi um dos resultados disso. Mas essa não foi a única mobilização operária do período, marcado pela organização de sindicatos e partidos políticos de inspiração anarquista e socialista. Grandes momentos culturais na Primeira República. Em 1896, no Rio de Janeiro, tivemos a primeira exibição de cinema no Brasil. A literatura nos deu grandes nomes como Machado de Assis e Euclides da Cunha. E na música, a genialidade de Pixinguinha e Donga, autor de Pelo Telefone, o primeiro samba gravado. A Semana de Arte Moderna, em 1922, chacoalhou São Paulo e destacou nomes que a gente conhece muito bem.
Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. E como símbolo do progresso nacional, tivemos o surgimento e a criação de museus em algumas capitais. No cenário político, o Brasil vivia a chamada política do café com leite, com os partidos republicanos paulista e mineiro se revezando na presidência do país. Esse acordo durou até São Paulo romper o combinado e lançar a candidatura de Júlio Prestes em 1930, ano da vez dos mineiros ocuparem o poder. As classes dominantes de Minas e Rio Grande do Sul formaram a Aliança Liberal e lançaram o gaúcho Getúlio Vargas como candidato. Júlio Prestes venceu as eleições, mas a Revolução de 1930 colocou Vargas no poder e pôs fim à Primeira República. A figura principal da era Vargas foi o homem que deu nome a ela, Getúlio Vargas. Ele foi presidente da República por 15 anos ininterruptos, período iniciado com a Revolução de 1930. Até 1934, ele foi chefe do governo provisório. Depois, foi eleito indiretamente para permanecer na presidência até 1938. Mas antes que as novas eleições acontecessem, no final de 1937, o governo inventou e divulgou a descoberta de um plano batizado de Plano Cohen. Uma ameaça que iria incendiar as igrejas, invadir casas e implantar o comunismo no Brasil. Foi o suficiente para que o Congresso Nacional declarasse estado de guerra. Em 10 de novembro de 1937, Vargas e os militares aplicaram o golpe político que iniciou a ditadura conhecida por Estado Novo. Durante os 15 anos da era Vargas, houve um grande investimento na industrialização do país, promovido pelo próprio Estado brasileiro. A produção interna começou a substituir as importações e a indústria de base alcançou grande crescimento. Em 1939, foi descoberta na Bahia a primeira jazida de petróleo do Brasil. Foram anos de nacionalismo. Talk dirty to me. You talk dirty to me.